Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo nesse canal. São 150 dias, 150 salmos, e se eu pudesse resumir o Salmo 26 em uma palavra, essa palavra seria coerência. Eu quero que você faça o exercício de olhar para as pessoas que estão ao seu redor e analisar as escolhas que elas tomam, as suas atitudes e, de fato, ver se elas são coerentes. Agora, eu quero que você analise o contexto que você vive, o lugar onde você estuda, onde você trabalha, se existe coerência ali. Ou na igreja, aonde, né, na sua comunidade de fé, onde você congrega, existe coerência ali. Porque muitas das vezes nós somos, por falta de personalidade, por falta de autenticidade, muitas das vezes nós somos levados, nós somos conduzidos pela forma que as pessoas pensam, pelo que as pessoas acham. E você pode até ter coerência, mas você perde ela de maneira muito fácil, porque você deixa de fazer, você deixa de agir, você deixa de falar, você até deixa de escolher da forma que Deus já te orientou, da forma que você acredita para se encaixar nas escolhas de outras pessoas. E isso não é uma questão de ser certo ou errado, porque muitas pessoas sonham coisas boas para nós. Mas às vezes aquilo que as pessoas estão sonhando para nós, mesmo sendo algo bom, mesmo sendo algo positivo, não é o que Deus sonhou para nós e não é aquilo que nós já liberamos, não é aquilo que nós já falamos. Vou dar um exemplo. Muitas vezes você quer fazer uma faculdade de direito e o Senhor já liberou várias palavras a respeito disso, sobre você estudar direito, sobre justiça na sua vida, sobre acessar lugares que a igreja tem dificuldade de acessar e você vai acessar através do direito. E vem alguém e fala para você que é para você fazer medicina. Medicina é maravilhoso. E às vezes a sua nota em algum exame é até mais interessante para medicina, mas você tem uma palavra, você tem um direcionamento, você estudou para direito, então mais coerente é mesmo direito, mesmo a medicina sendo um caminho mais fácil, sendo um caminho mais viável, sendo um caminho que todos estão falando para você, o mais coerente é você ir para o direito, porque você disse que faria direito. Outra coisa seria a música, por exemplo, que é o que eu faço. Eu escolho música, é o caminho mais difícil. Mas o fato de algo ser difícil não significa que não seja para você. Então, o Salmo 26 ele vai falar exatamente sobre essas coisas, sobre você ter personalidade, autenticidade, saber onde você está, saber quem você saber que você toma as decisões, você escolhe, Deus ele escolhe junto com você, você escolhe junto com Deus, é uma coisa que acontece em conjunto, não é autoritarismo, nem loucura. Você e o Senhor escolhem juntos o que vai ser feito. E você tendo consciência disso, você se mantém coerente. Então, muitas das vezes, a nossa falta de coerência é porque nós estamos deixando de fazer aquilo que nós escolhemos, aquilo que nós escolhemos junto com o Senhor, e começamos a vagar, de maneira que nós deixamos de saber quem nós somos. E começamos a questionar aquilo que estamos fazendo. Então, muitas das vezes nós deixamos de celebrar, falta de coerência também, com as respostas de Deus. Sabe quando você está esperando muito uma resposta? Muito uma resposta. E quando você recebe aquela resposta, aquela porta de emprego abre, aquele livramento, ou aquela oportunidade, ou aquela pessoa finalmente chega na sua vida, ou você finalmente chega na vida daquela pessoa, você vai para outro país e você não celebra aquilo. Você começa a se colocar em um lugar de tristeza. Você não corresponde àquilo que o Senhor liberou sobre a sua vida, aquela bênção sobre a sua vida, da mesma maneira que você buscou. Então você já perceberam aquelas pessoas que precisam muito de um carro para a família, e quando o Senhor dá a oportunidade a essa pessoa de ter um carro, essa pessoa parece que, era isso? Porque se todas as vezes que o Senhor liberar uma bênção sobre nós e nós agirmos dessa forma, nós não formos coerentes, nós vamos estar tratando ou declarando para o Senhor que nós estamos tratando ele como um comércio.
como algo a ser consumido. Porque você, quero muito um violão. Você consegue aquele violão. Uma semana depois você nem está mais ligando para aquele violão. Você só queria consumir, você só queria ter posse daquilo. Quero muito um arco. 6 meses depois você já não liga mais para aquele arco, você já está pensando em outro arco e por aí vai. A gente está desenvolvendo um pensamento aqui. Então, a gente não pode ser incoerente. Se você pediu muito por uma resposta, se você pediu muito por um livramento, se você pediu muito por uma porta ser aberta, pediu muito por uma bênção, e o Senhor liberou aquela bênção sobre a sua vida, te deu acesso àquele lugar, celebre, e celebre muito. Se alegre mesmo, dê testemunhos, porque essas coisas são testemunhos dos grandes feitos do Senhor. O Senhor, quando ele olha para o povo, ele fala, olha, vocês que são mais velhos, guardem um pouco do maná na Arca da Aliança, guardem as pedras também na Arca da Aliança, pega a vareta lá, a vara que floresceu, coloca também na Arca da Aliança. Para quê? Para que lá na frente as próximas gerações saibam dos grandes feitos, saibam das coisas que eu fiz. Então celebrem. Então quando a Arca da Aliança chegava, era a presença de Deus chegando e a lembrança, a memória dos grandes feitos do Senhor. E muitas das vezes a gente não celebra os grandes feitos do Senhor na nossa vida. E nós passamos a ser incoerentes. Então Davi, no Salmo 26, ele começa dizendo assim, julga-me, ó Senhor, pois tenho vivido com integridade. Tenho confiado no Senhor sem vacilar. Ou seja, ele sabia que ele estava em Deus e que Deus estava nele, e ele sabia o quão íntegro ele era. E nós temos consciência da nossa integridade diante do Senhor? Ou a gente depende que outras pessoas falem por nós? Nossa, você é alguém íntegro. Nossa, você é bom. Nossa, você é alguém muito querido diante de Deus. Você realmente precisa ouvir de outras pessoas? Porque o Senhor, se você precisa ouvir de outras pessoas que você é íntegro, que o Senhor se agrada de você, Ele vai fazer isso. Ele vai enviar pessoas para falar isso para você, caso você não saiba. Agora, você realmente precisa... Um pai, ele não é o suficiente, as palavras de um pai não é o suficiente para estabelecer essas verdades no seu coração? E não tem problema nenhum você ter consciência disso. Outras pessoas, eu já ouvi várias vezes as pessoas falando comigo a respeito do que Deus pensava sobre mim, e todas as vezes foram maravilhosas. Mas em um determinado momento, o próprio pai falou ao meu coração, e isso já começou a bastar. E até hoje eu continuo ouvindo. Mas caso eu não escute das outras pessoas, eu tenho consciência do quão íntegro eu sou diante de Deus. E ele pede para ser provado, examine-me, Senhor, e prova-me, esquadrinha o meu coração, a minha mente, pois tua fidelidade está diante dos meus olhos e tenho andado na tua verdade. Não tenho me assentado com homens falsos, nem me associado a hipócritas. Odeio o julgamento de malfeitores, não me sentarei com os ímpios. Lavo minhas mãos na inocência, e é assim que me aproximo do teu altar, do Senhor. Então Davi, ele está dizendo, olha, eu me aproximo diante do Senhor de maneira íntegra, inocente. Ele fala, para entoar, para que eu me aproximo diante do Senhor? Ele diz no versículo 7, para entoar o louvor em voz alta e proclamar todas as tuas maravilhas. Então, nós estamos nos aproximando do Senhor e proclamando as maravilhas dele? Ou todas as vezes que nós nos aproximamos do Senhor é apenas lamento? E eu não estou excluindo o lamento. Você pode lamentar, você pode clamar, você pode orar, você pode chorar. Se aproxime do Senhor. Isso daqui é um pouco mais profundo. O que te leva a se aproximar do Senhor? Quais são as intenções do seu coração quando você se aproxima do Senhor? É sempre pedir, 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 e quando você recebe? Você declara as maravilhas do Senhor? Você proclama? Você tem proclamado as maravilhas do Senhor? Ou a vida é uma guerra espiritual infindável? É uma guerra contra o diabo o tempo todo? É uma guerra contra os espíritos malignos o tempo todo? Tudo é influência satânica? Tudo é influência daquilo, sabe?
Porque quando Davi se aproxima diante de Deus, quando eu me aproximo diante de Deus, eu vou proclamar os grandes feitos do Senhor. Pai, o Senhor é bom, o Senhor é maravilhoso. Quando eu tive fome, o Senhor me deste de comer. Quando eu tive sede, o Senhor me deste de beber. Quando eu não tinha onde dormir, o Senhor colocou um teto sobre a minha cabeça. Quando eu estava sozinho, o Senhor me deu uma família. Eu tenho irmãos, eu celebro pela vida da minha mãe, eu celebro pela vida do meu pai. Eu celebro pela oportunidade que o Senhor me deu de estar estudando nessa faculdade e estar morando nessa cidade. Você tem proclamado os grandes feitos do Senhor? Isso é uma coisa que você precisa pensar de verdade. Senhor, eu amo a tua habitação e o lugar onde a tua glória reside. Não me leves para junto dos pecadores, nem me deis o destino dos sanguinários, cujas mãos praticam crimes e cuja destra paga subornos. Eu, porém, ando com integridade, resgata-me e tem compaixão de mim. Meus pés permanecem firmes em retidão. Na assembleia bendirei o Senhor. Ou seja, os seus pés estão firmes em retidão. Você é alguém coerente? A fé que você professa, sabe? As palavras que você diz, as decisões que você toma, as suas escolhas estão em harmonia? É algo coerente? Ou tem sempre uma área mais débil que a outra? Uma área que precisa de atenção e que você não consegue avançar? E eu não estou dizendo de você ter níveis baixos de consciência, porque se você tem uma consciência pequena, essa consciência vai se aumentando. Você precisa ser coerente. E essa coerência vai aumentando cada vez mais. Agora, se tem várias áreas da sua vida que estão completamente desorganizadas, várias áreas da sua vida que estão completamente abandonadas por você, que são áreas que não posso falar sobre isso, não posso conversar sobre aquilo. Nossa, eu tive depressão e não posso falar sobre depressão, senão eu fico mal. Eu lembro das coisas que eu passei. Mas você não liberou a palavra que você estava curado? Você não liberou a palavra que você foi sarado? Então por que você ainda sofre com essas coisas e nessas áreas? Isso é falta de coerência. É falta de conhecimento. Então, quando você é alguém coerente, você é alguém constante. Se você quer juntar dinheiro para alcançar alguma coisa, você vai ser coerente nas suas compras e vai ter constância em juntar dinheiro. Se você é alguém que quer mudar os seus hábitos, quer acordar mais cedo ou quer ficar até mais tarde estudando, você precisa ficar até mais tarde estudando, não até mais tarde fazendo qualquer outra coisa. Você precisa ser coerente nas coisas pequenas para alcançar coisas maiores. É simples, não tem nada novo debaixo do céu. Se você diz que você vai ler aquele livro, leia aquele livro. Se você diz que você vai estudar, estude. E caso isso não aconteça, seja coerente. Não estudei. Tome as responsabilidades da sua vida, seja elas carnais, terrenas ou espirituais. Alguém maduro. Sabe, não seja hipócrita, não entre em contradições consigo mesmo, porque isso é uma verdade, são coisas que eu estou trazendo, que o Senhor está nos revelando para nós mesmos. Não é para você sair por aí falando que fulano é incoerente e que ciclano é incoerente. É você, sou eu. Você precisa ser coerente consigo mesmo. Você precisa ser coerente com o Senhor. E não significa que você... Não é uma relação de erros e acertos. É uma relação de coerência. Cara, não deu para fazer isso hoje, mas amanhã eu vou fazer. E amanhã você faz. Cara, essa semana foi bem bagunçada, mas a semana que vem vai ser uma semana mais dentro do que eu planejei. Ou você não tem planos. Então, se você é alguém que vai viver na vida, você vai ser afetado por todas as coisas que estão ao seu redor também. E essas coisas vão te tornando alguém cada vez mais incoerente, e essa incoerência vai te levar para um lugar de insatisfação, esse lugar de insatisfação vai te levar para um lugar de frustração, e você não vai conseguir proclamar, nem visualizar, nem contemplar a glória de Deus. Porque o Senhor, ele é coerente, Cristo foi coerente.
Até os 30 anos ele não fez nada, dos 30 até os 33 ele fez tudo. Ele morreu, ele veio para morrer, ele morreu. Ele disse que iria ressuscitar, ele ressuscitou. Ele disse que ia para o céu e queria fazer muitas moradas, ele está fazendo. Ele disse que o Espírito Santo iria vir, o Espírito Santo veio. Então, se você não consegue ser coerente com a sua vida nesse contexto terreno, como que você vai ser espiritualmente coerente, firme, forte, alicerçado no Senhor, sabe? Ter consciência de quem você é. Então, eu oro para que o Senhor venha te trazendo essa consciência. Venha estabelecendo no seu coração essas verdades de quem você é, essa autenticidade espiritual ao ponto de você ser coerente e não ser alguém, como Jesus fala, né? Vocês foram para o deserto procurar alguém que balançava como uma cana, como um caniço, alguém que o vento sopra para lá, ele vai. Não, vocês não foram ver alguém que ficava oscilando. Até quando vocês vão ficar coxando entre dois senhores? Até quando vocês vão ficar negociando essas coisas? Negociando com a preguiça, com a incredulidade? Até quando essas tristezas mundanas vão te puxar? Até quando você vai ser abalado por coisas que você já disse que não seria abalado? Então, oro para que o Senhor estabeleça essas coisas no seu coração e você permaneça firme nisso, amém? Que o Senhor abençoe vocês. Nos vemos no próximo. Ainda estamos aqui. Nos vemos no próximo vídeo.